Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Estamos estudando a Bíblia toda e já chegamos aos livros poéticos do Velho Testamento. Já podemos ver que os livros poéticos falam diretamente ao coração do povo de Deus. O primeiro dos 5 livros poéticos é dirigido ao povo de Deus quando está com o coração ferido. Corações feridos. Era isso que Deus tinha em mente quando escreveu o livro de Jó. Muitas pessoas acreditam que esse seja o livro mais antigo da Bíblia e que, na verdade, tenha sido escrito antes do livro de Gênesis. Os estudiosos parecem não ter certeza sobre a data em que o livro de Jó foi escrito ou quem o escreveu. Alguns suspeitam que tenha sido Moisés. Para muitos não importa quem tenha sido o autor. Podemos dizer que provavelmente ele também passou por uma experiência difícil, semelhante à que é descrita no livro de Jó. A idade de Jó indica que o livro foi escrito durante a época dos patriarcas. Existe o consenso de que o livro de Jó é uma das ilustrações mais importantes de um dos versículos do livro de Mateus, capítulo 5, onde Jesus começa o Sermão do Monte. No versículo 4 desse capítulo, Jesus deu sua segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O livro de Jó também mostra aos de coração ferido que é necessário dar 3 passos, que levarão à bênção e ao consolo, que Jesus prometeu aos que choram. Primeiro passo. Se você quer experimentar a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram, deixe que o choro leve você ao lugar onde você fará as perguntas certas. Quando o coração de Jó estava ferido, ele fez as perguntas certas. No livro de Jó encontramos a ilustração do segundo passo que você deve dar, se quiser descobrir a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram. Deixe sua tristeza levar você ao lugar onde você fará as perguntas certas e então ouça as respostas de Deus a elas. Deus respondeu as perguntas feitas por Jó. Quando você estudar o livro de Jó, procure observar as perguntas que Jó fez e as respostas que Deus deu a ele. Assim você descobrirá a mensagem de Deus para os feridos de coração. Quando você passa por sofrimento e tristeza que levam você para o lugar onde você faz as perguntas certas e deixa que o seu sofrimento leve para o lugar onde você ouve a Deus, então o próximo passo é óbvio. Acreditar nas respostas de Deus às perguntas certas. Esse é o terceiro passo que o livro de Jó nos inspira a dar para que descubramos a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram. Creio que quando você acredita nas respostas de Deus às perguntas certas, você experimenta a bênção e o consolo que Deus prometeu aos que choram. Se você quer descobrir sobre o que Jesus estava falando quando disse, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, pergunte, ouça e creia. Em Eclesiastes 7:2, lemos um versículo muito semelhante à segunda bem-aventurança. Está escrito, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. O restante do capítulo falará mais profundamente sobre essa afirmação, explicando por que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Um dia você vai morrer e é melhor começar a pensar sobre isso. Portanto, é por isso que é melhor ir a uma casa onde há choro do que a uma casa onde há festa. Lembre-se que, de acordo com as Escrituras, a poesia é a linguagem do coração e que o coração é o homem interior. Esse homem interior foi criado à imagem e à semelhança de Deus e é eterno. Durante toda a sua vida, Deus faz com que o seu homem interior seja moldado, cresça e se desenvolva, preparando-o para o seu estado eterno. Faça uma breve retrospectiva da sua vida e diga quais foram os momentos em que o seu homem interior esteve mais próximo da imagem daquele que o criou. Quais foram as experiências que o aproximaram de Deus e do seu sistema de valores e que desenvolveram e prepararam o seu homem interior para o estado eterno, o estado em que o seu homem interior viverá por toda a eternidade com Deus? Foi a casa em festa que fez isso a você? Ou foi o cenário de uma festa? Ou foi nos tempos da fartura, quando tudo ia bem? A maioria de nós vai admitir que os períodos em que nosso homem interior cresceu mais foram aqueles períodos em que estávamos sendo testados. Foram aqueles tempos de sofrimento,
Talvez tenham sido aqueles tempos de doença ou quando você foi informado que iria morrer. Por que as pessoas ficam tão sérias e formais em um velório? A seriedade da ocasião está no fato de que um dia a morte acontecerá para nós. Não há dúvidas de que um dia todos nós morreremos. A única coisa que muda é quando, onde, como e para quê. Todos nós morreremos, mas não pensamos nisso, não vivemos pensando que vamos morrer. Vivemos constantemente negando esse fato. Vivemos com o mito de que somos invencíveis e que viveremos para sempre ou que voltaremos sob outra forma. Mas esse nosso menino exterior não vai viver para sempre, não. Deus quer que vivamos de acordo com seus valores. Deus quer que nosso homem interior cresça e esteja preparado para o estado eterno. Foi isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque quando você chora é mais fácil se alinhar, ou alinhar seus valores aos valores de Deus. A sua vontade fica mais alinhada com a vontade de Deus. É por isso que Deus diz: bem-aventurados os que choram. Isso é um desafio para nós. Esse é o tema do livro de Jó. O livro de Jó é a história de um grande homem, um homem de Deus, um homem espiritual. Deus permite que um grande homem consagrado e espiritual sofra. Como resultado desse sofrimento, esse grande homem consagrado e espiritual torna-se um homem melhor. Deus usa a ferramenta do sofrimento para fazer de um homem bom um homem melhor. É essa a essência do livro de Jó. Precisamos da mensagem de Jó porque hoje existe uma teologia que está muito longe de ser bíblica. Essa teologia é chamada de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que Deus não quer que seu povo fique doente jamais. Deus não quer que seu povo sofra, Deus não quer que seu povo seja pobre. A teologia da prosperidade diz que se você tem uma doença crônica ou vive em constante pobreza, não está aplicando os princípios do reino de Deus. Você não é uma pessoa espiritual se estiver doente ou se for pobre. Isso é um absurdo, é falso e não se enquadra com a Bíblia. Basta visitarmos um lugar onde as pessoas, os cristãos consagrados, estão passando por uma doença ou pobreza para ver que essa teologia realmente não soa nada bem. Um conhecimento superficial da história do povo de Deus ou da história da igreja ou sobre qualquer assunto a respeito da condição do povo de Deus espalhado pelo mundo hoje é suficiente para constatar que essa teoria é ridícula. Muitas pessoas consagradas a Deus estão sofrendo de maneira indizível. Se essas pessoas não professassem a sua fé em Jesus Cristo, poderiam melhorar a sua qualidade de vida. Mas elas tomaram uma posição com Jesus Cristo e estão presos, pobres e sofrendo de maneira indescritível. Como pode alguém dizer a uma dessas pessoas: ei, você está sofrendo porque não é muito espiritual? Precisamos do livro de Jó para que tenhamos uma visão mais realista e bíblica. Assim, quando virmos o povo de Deus sofrendo, não vamos pensar que o sofrimento deles os fará pessoas pouco espirituais. Precisamos do livro de Jó para mostrar que quando sofremos, Deus não nos desampara, porque estamos sofrendo. Precisamos do livro de Jó para nos dar o ponto de vista de Deus sobre o sofrimento. Quando você ler esse livro, mesmo ele sendo um poema, verá que, como o livro de Esther, poderíamos fazer um belo roteiro de peça com ele. Gostaria de também estruturar o livro de Jó como se fosse uma peça. Vou chamar o primeiro ato de o cenário. O cenário para o primeiro ato, cena 1 desse drama, é a terra de Uz, onde encontramos um grande homem consagrado e espiritual chamado Jó. No primeiro ato, cena 1, Deus e Satanás estão tendo uma conferência a respeito dele. Esse ato no livro de Jó é uma das ocasiões em que a Bíblia nos leva para trás do pano e temos alguma revelação sobre as origens do mal. De onde vem o mal? Porque há tanto mal no mundo hoje. A malignidade tem assolado o povo de Deus há milênios. A origem do mal tem deixado teólogos e filósofos perplexos desde o início dos tempos. É muito difícil encontrarmos uma resposta para essa questão. Nesse primeiro ato do livro de Jó, temos uma importante revelação a respeito da guerra entre o bem e o mal. Nos é revelado que o mal está personificado em Satanás e que Deus e Satanás estão tendo uma conferência cujo tema é Jó.
Deus está dizendo a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu desafiando os motivos pelos quais Jó era tão bom. Ele disse: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus dá essa resposta surpreendente. Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toques nele. Isso é impressionante. O livro conta que nesse momento Jó perdeu tudo que tinha. Ele era muito, muito rico. O autor registra todos os bens da riqueza de Jó. Jó tinha uma mulher que era um bem, digamos, questionável, como veremos mais adiante. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentos e muitos servos. Jó era o maior homem do Oriente no que diz respeito à riqueza. Deus deu permissão a Satanás para tirar todos os bens de Jó. Depois, Jó acabou perdendo, além de seus bens, também os seus 10 filhos. O mensageiro procurou Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro com mais notícias ruins. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Esse fogo pode ter sido causado por relâmpagos. E antes que esse homem terminasse, outro chegou e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. A seguir ainda outro mensageiro chega para trazer mais más notícias. Seus filhos e filhas, Jó, estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. A essa altura Jó levantou-se e rasgou sua túnica em completa tristeza e prostrou-se diante de Deus. Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. No meio de tudo isso, Jó não pecou nem amaldiçoou a Deus. Confúcio afirma que viemos ao mundo com nossas mãos fechadas, desejando tudo que deixamos esse mundo com as mãos abertas e não levando nada. Foi isso que Jó disse quando foi testado. Quando vim a esse mundo, minhas mãos estavam fechadas. Tudo que eu tinha nas mãos foi dado por Deus. Ele colocou tudo em minhas mãos e tudo pertencia a Ele. E a prova disso é que Ele pôde tirar. Tirou na hora que quis. Deus levou os meus filhos, Deus levou tudo que eu tinha, mas tudo era dele e Ele podia levar. Bendito seja o nome do Senhor, diz Jó. Ele adorou a Deus. Jó passou no teste de uma maneira brilhante. Ele exaltou a Deus. A maneira como Jó perdeu todas as suas possessões é intrigante. A maneira como Jó perdeu alguns de seus bens é denominada pelas seguradoras como caso fortuito ou atos de Deus. Um ciclone, um furacão, tempestades, ventanias e relâmpagos são considerados casos fortuitos ou atos de Deus pelas empresas de seguro. Mas como estamos por trás do pano, vendo, vamos dizer assim, como tudo está sendo feito, sabemos que tudo isso que aconteceu não foi ato de Deus. Foram atos de Satanás. Satanás estava por trás dos relâmpagos, das ventanias, e estava conduzindo os inimigos que mataram os servos de Jó e todo o seu rebanho.
O livro de Jó revela que todos esses atos não foram atos de Deus. Jó passou no teste de maneira brilhante, mas usando outra metáfora, esse teste foi apenas o primeiro tempo do jogo. O primeiro ato possui mais uma cena. No primeiro ato, cena 2, Deus e Satanás estão discutindo novamente a respeito de Jó. Deus diz a Satanás: "E aí, reparou no meu servo Jó? Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo." Aí Satanás responde: "Pele por pele, um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." Nesse ponto, o livro de Jó apresenta uma verdade surpreendente. Os teólogos chamam de vontade permissiva de Deus. Deus responde a Satanás: "Pois bem, ele está nas tuas mãos. Apenas poupe-lhe a vida." Mais um conceito impressionante. Pode parecer que Deus está dando permissão para Satanás torturar Jó. O que é torturar? Certas pessoas são especialistas em fazer as suas vítimas sofrerem, né? Essa capacitação para torturar implica em fazer a vítima sofrer até o limite da capacidade humana sem causar sua morte. É isso que Deus está permitindo que Satanás faça a Jó. Apenas poupe a vida dele. Esse foi o único limite que Deus estabeleceu para Satanás. Jó adoece de uma enfermidade horrorosa. Alguns estudiosos acham que era elefantíase, um tipo de câncer de lepra, que deixa a pele com volume e cor alterados, provocados por feridas internas que deixam a pele como a de um elefante. É uma doença grotesca. Jó sofre muito, muito, até o limite que um ser humano pode suportar. Jó não vai tão bem no segundo tempo como foi no primeiro. Ele está deprimido, incapaz de reagir. É quando a esposa de Jó demonstra ser um bem questionável. Ela olha para Jó e diz: "Você ainda mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoe esse teu Deus e morra." Que conselho animador, hein? A mulher de Jó deve ter sido uma companheira e tanto. Jó vira-se para sua mulher e dá a seguinte resposta: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Com essa pergunta, Jó quis dizer: o que um homem deve esperar das mãos de Deus por ser bom? Há muitas perguntas no livro de Jó. Essa é, sem dúvida, uma das mais profundas. Todo o livro de Jó responderá essa pergunta para nós. Jó é um homem bom. O que ele deveria esperar das mãos de Deus por ser bom? Jó está no meio de todos aqueles problemas com as mãos vazias, fazendo essa pergunta: o que devo esperar que Deus coloque em minhas mãos? Nesse momento, baixam as cortinas do primeiro ato. Chamei o primeiro ato de o cenário. Chamarei o segundo ato de o compartilhar. No final do primeiro, aí tomamos conhecimento que Jó tinha 3 amigos. Esses 3 amigos tomam conhecimento do sofrimento de Jó. Entram em contato uns com os outros e resolvem fazer um plano. Eles viajam para o lugar onde Jó mora. Quando chegam na casa de Jó, percebem que seu sofrimento mudou tanto sua aparência física que nem o reconhecem. Eles choram de tristeza quando veem que o sofrimento de Jó é tão intenso. Sentam-se com ele durante 7 dias e 7 noites e não dizem uma palavra sequer. Ficam só sentados, em triste silêncio. Mais tarde, Jó conta a seus amigos que o silêncio deles foi o maior consolo que eles lhe deram. Os consoladores de Jó são exemplos de consoladores que não trazem consolo algum. Veremos isso mais tarde na continuação do estudo do livro de Jó. Quando os amigos de Jó chegam à sua casa, eles são exemplos de consoladores. Isso porque, às vezes, quando as pessoas estão realmente sofrendo, você não precisa dizer nada. Por eu ser pastor, as pessoas sempre me perguntam: "Pastor, vou visitar uma pessoa que está passando por terríveis problemas. O que eu digo para ela?" Parece que as pessoas acham que há palavras mágicas que podem consolar aqueles que estão passando por tragédias. Talvez haja coisas apropriadas e boas para dizer, mas o mais importante não é o que você diz. O mais importante é você estar com a pessoa e mostrar que realmente se importa com ela. Simplesmente estar do lado da pessoa que está passando por uma tragédia. Isso é um grande consolo.
Lembro-me da história de um homem em um hospital psiquiátrico que não falava. Era por isso que ele estava no hospital. Todo mundo já tinha tentado fazer ele falar, mas ele não falava. Finalmente, um aluno do seminário que estava visitando esse hospital, um tipo de estagiário, decidiu tentar uma coisa. Ele ia para o quarto desse homem todas as tardes, às 2 horas, e sentava-se com ele. Ele não dizia nada, só ficava lá sentado com o homem. Ele imaginou que o homem devia sentir-se muito só, porque não se comunicava com ninguém e, por outro lado, aqueles que se aproximavam dele tentavam sempre fazê-lo falar. Por isso, esse seminarista não fazia nada. Chegava às 2 horas e sentava-se junto com o homem. Isso durou 8 semanas. Ele mostrou ao homem que ficaria ali com ele, quer ele falasse, quer não. Se ele falasse, tudo bem. Se não falasse, tudo bem também. Um dia, o homem começou a falar. Aparentemente, o que ele realmente queria era alguém que ficasse com ele. Foi isso que os amigos de Jó fizeram quando primeiro chegaram em sua casa. Depois de 7 noites e 7 dias de jejum e silêncio, Jó inicia um discurso. Ele amaldiçoa a noite em que foi concebido, amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoa Deus como Satanás achou que ele faria. Depois que Jó faz o seu discurso, um homem chamado Elifaz replica com outro discurso. A seguir, Jó faz mais um discurso para combater o discurso de Elifaz. Depois outro amigo chamado Sofar faz mais um discurso. Jó também combate esse discurso com outro discurso. Então o terceiro amigo, Bildade, faz um discurso que Jó também replica. E nessa ordem cada um deles faz cerca de 3 discursos. E todos esses discursos compõem a maior parte do livro de Jó, a qual eu chamo de O Compartilhar. Todos esses amigos de Jó são homens mais velhos, como ele, considerados homens sábios. Eles são homens espirituais, religiosos e que já aprenderam muito. Todos eles compartilham um reservatório imenso de experiências. Eles tentam compartilhar com Jó o dilema do seu sofrimento. Antes de continuarmos o estudo dessa parte do livro de Jó, gostaria de fazer uma observação muito importante. No final do livro, Deus faz um comentário a respeito dos discursos de Elifaz, Bildade e Zofar. Deus diz aos amigos de Jó: Ei, vocês erraram em 2 coisas. O que vocês disseram a meu respeito estava errado, e o que vocês disseram a respeito do meu servo Jó também estava errado. Por isso, quando você, ouvinte, ler os discursos desses 3 homens, faça-o já sabendo a ideia deles sobre Deus e sobre Jó. Eles estavam errados. No livro de Jó você encontra os discursos dos 3 amigos de Jó, mas lembre-se que Deus disse que eles estavam enganados. Quando você ler esses discursos, não use uma frase solta no discurso deles como seu versículo preferido, porque a verdade não está nesses versículos, mas no final da história. Enfim, eu gostaria que você pensasse nisso, porque essa história mostra que Deus tem um cuidado muito grande por nós. E o livro de Jó é para os corações feridos. Talvez você esteja com o coração ferido, mas saiba, Deus se importa muito com você. Até o próximo programa.